Eu agradeço primeiramente a Deus e ao Carlinho por me dar essa oportunidade e agradeço a todos que estão acompanhando esse estudo. Muita saudade, né, de todo mundo. O tema de nosso hoje é humildade e orgulho. Olha, você já deve ter ouvido muitas vezes a palavra humildade, não é mesmo? Essa palavra é muito usada, mas nem todas as pessoas conseguem entender o seu verdadeiro significado. O termo humildade vem de humus, palavra de origem latina, que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. A verdadeira humildade é firme, segura, sóbria e jamais compartilha com a hipocrisia ou com a pieguice. A humildade é a mais nobre de todas as virtudes, pois somente ela predispõe o seu portador à sabedoria real. O contrário da humildade, então, é o orgulho. Porque o orgulhoso nega tudo o que a humildade defende. O orgulhoso é soberbo, julga-se superior e esconde-se por trás da falsa humildade ou da tola vaidade. Então, vamos citar alguns exemplos, talvez torne mais claras as nossas reflexões. Quando, por exemplo, uma pessoa humilde comete um erro, ele diz: eu equivoquei, eu me equivoquei. Pois sua intenção é aprender, crescer. Mas quando uma pessoa orgulhosa comete um erro, ele então diz: não foi minha culpa, porque se acha acima de qualquer suspeita. Então, a pessoa humilde trabalha mais que a orgulhosa. E por essa razão tem mais tempo. Os irmãos já observaram que a pessoa humilde, toda tarefada, se você pede alguma coisa, ela sempre tem tempo para fazer. Sempre arranja um jeitinho. Agora, a pessoa orgulhosa está sempre muito ocupada para fazer o que é necessário. A pessoa humilde enfrenta qualquer dificuldade e sempre vence os problemas. A pessoa orgulhosa dá desculpas, mas não dá conta das suas obrigações e pendências. Uma pessoa humilde se compromete e realiza. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz: eu sou bom, porém não tão bom como eu gostaria de ser. A pessoa humilde respeita aqueles que lhe são superiores e trata de aprender algo com todos. Ao passo que a orgulhosa resiste àqueles que lhe são superiores e trata de pôr os defeitos. Muitos já devem ter testemunhado dessa situação, né? Olha, a pessoa humilde sempre faz algo mais, além da sua obrigação. O orgulhoso não colabora e sempre diz: eu faço o meu trabalho. Uma pessoa humilde diz: deve haver uma maneira melhor para fazer isto e eu vou descobrir. Ao passo que a pessoa orgulhosa afirma: sempre fiz assim e não vou mudar meu estilo. A pessoa humilde compartilha suas experiências com colegas e amigos. Ao passo que o orgulhoso
as guarda para si mesmo, porque teme concorrência. Vamos ver outra questão da pessoa. A pessoa orgulhosa não aceita críticas. A humilde está sempre disposta a ouvir todas as opiniões e as reter as melhores. Quem é humilde cresce sempre. Quem é orgulhoso fica estagnado, iludido na falsa posição de superioridade. O orgulhoso se diz cético por achar que não pode haver nada no universo que ele desconheça. Mas o humilde reverencia ao Criador todos os dias, porque sabe que há muitas verdades e que ainda desconhece. Uma pessoa humilde defende as ideias que julga nobres, sem se importar de onde elas vêm. A pessoa orgulhosa defende sempre suas ideias, não porque acredite nelas, mas porque são suas. Enfim, como se pode perceber, o orgulhoso é grilhão que impede a evolução das criaturas. E a humildade é a chave que abre as portas da perfeição. Você sabe por que o mar é tão grande? Tão imenso, tão poderoso? É porque foi humilde o bastante para colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria mar. Seria uma ilha. E certamente estaria isolado. Vamos pensar nisso. Agora nós vamos ver a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, orgulho e humildade. Do capítulo 7º, item 11. Allan Kardec, Constantina, 1863. Orgulho e humildade. Orgulho? O que será que define o orgulho? O orgulho, meus irmãos, é elevado conceito que alguém faz de si mesmo. É um amor próprio exagerado. É muita altivez, muita soberba que a pessoa se faz de si mesma. Olha, uma das qualidades também, agora, das qualidades morais que nós devemos praticar no nosso dia a dia, que se inclui também uma pessoa que quer ser humilde, quer ser amiga de todos, que é a prática da caridade. O Evangelho nos diz todos os dias, nos ensina que fora da caridade não há salvação. E Jesus vem nos ensinar o mandamento maior, que resume todos os 10 mandamentos que Moisés trouxe para a humanidade, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não adianta nós ficarmos ajoelhados, adorando a Deus e não tiver o amor ao próximo. A compreensão, a tolerância, o perdão, o amor, que é o sentimento mais poderoso, a força maior do universo, é o amor. Sobre o orgulho. O orgulho é a ignorância dos reais valores da vida, constituindo em veneno o que anula as ações nobres dos que buscam o progresso espiritual. Então, a pessoa orgulhosa, ela esquece de valores essenciais da vida.
de dar valor ao outro, de ser respeitoso. E onde a nossa primeira obrigação é com a relação à nossa família, é dentro da nossa casa, é que devemos praticar principalmente a humildade e o respeito, o perdão, as palavras mágicas, que é me desculpe, me perdoa, dá licença, né? Uma coisa muito importante que nós devemos saber é que todos os espíritos são da mesma essência. E todos os corpos foram feitos da mesma massa. E não adianta se valorizar com os vossos títulos e vossos nomes, em nada a modificam. Todos os títulos e os nomes importantes ficam no túmulo. Por exemplo, se nós chegarmos depois dessa vida, será qual que é mais importante? A autoridade maior da nação, que é o presidente, que fica varrendo a rua com todo cuidado, com todo amor, levantando de madrugada. Qual que será mais importante? O mais importante é aquele que se fizer mais humilde. Perguntaram para Jesus, qual que é o maior nos reinos dos céus? E ele respondeu, aquele que se fizer mais humilde, mais pequenininho, este é o maior no reino dos céus. Vou dar um exemplo para vocês de uma fala de uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa orgulhosa se dá o direito de falar assim. Quem você pensa que é para falar comigo assim? Você sabe com quem está falando? Gente, meus irmãos, o orgulho é uma imperfeição moral que bloqueia o progresso do espírito e o leva a assumir débitos cujo resgate é doloroso e transcende a encarnação presente. Às vezes você tem que voltar em outra situação para aprender a humildade. Um rico nesse mundo pode ser um necessitado no outro, né? E o rico de hoje que se acha melhor do que um necessitado que bate na sua porta, pode ter sido um necessitado em outra vida. Essa situação nossa nessa vida é temporária. É apenas um aprendizado. Quando nós nascemos, entramos na escola. É como se fosse uma escola. Cada momento, cada luta, tudo que nós passamos é só aprendizado. Os momentos bons, os momentos ruins, que nós devemos agradecer sempre ao nosso Pai Celestial, porque tudo é para nós crescermos, para evoluirmos. Vamos ver então as consequências do orgulho. Olha, tem muita consequência triste da pessoa orgulhosa. Por exemplo, transtornos na vida social, rivalidade das classes. É uma tristeza, porque um é de uma classe inferior, outro é superior, serve de rivalidade. Rivalidade das classes e dos povos. As intrigas, os ódios, as guerras, que é muito triste, entre outros conflitos. À medida que o homem evolui moralmente, vai aos poucos se despojando do orgulho, que dará lugar à humildade. Pois enquanto dominar o orgulho, permanecerão os vícios
em detrimento das virtudes. Isso é uma realidade. Enquanto nós tirarmos o orgulho do nosso coração, de ver o irmão como irmão de verdade, olhar os olhos, porque quando Jesus ensinou o amar ao próximo como a si mesmo, o fazer ao outro o que gostaria que vos fizesse, meus irmãos, todos têm um sonho, todos têm uma luta, uma dificuldade. Então, ninguém está nesse mundo sem passar por alguma dificuldade. Vocês podem olhar a história de cada um. Cada um de nós temos uma história para contar, de lutas, que serve para o nosso aprendizado. Uma coisa muito importante também. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Olha que importante que nós temos que colocar no nosso coração. Lógico que todos nós queremos, depois dessa vida, ser amparados, ter um lugar adequado, um lugar bom, encontrar com as pessoas que a gente gosta, né? Que já foram primeiros que nós. Nós temos que conquistar isso no nosso dia a dia, na nossa vida, principalmente no nosso lar. Então, meus irmãos, vamos estar atentos naquilo que Jesus ensinou, né? Mais uma vez, vamos gravar que todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Mais uma vez, vossos títulos e vossos nomes em nada modificam, ficam no túmulo. Tudo fica aqui, fica tudo. Todos os bens materiais, a nossa roupa, os anéis, tudo. Não levamos nada. Só levamos aquilo que plantamos de bem. Nós só levamos as virtudes, porque existe uma lei imutável, que é a lei de Deus, que é uma lei de causa e efeito. Tudo que você planta, você colhe. Se você colhe o bem, você vai receber. Se você planta o bem, você vai receber o bem. Se você planta o mal, você vai receber o mal. Olha, o que vai dar, vamos prestar atenção nessa parte aqui importante que eu vou falar para vocês. O que dá a felicidade prometida aos eleitos? Aos eleitos do Pai, nosso Pai Criador. A caridade e a humildade. São os seus títulos de nobreza. Esses títulos é que nós vamos levar. É a bagagem sagrada que nós vamos levar dessa vida. Meus irmãos, e quem foi o maior exemplo de humildade que passou nesse mundo? Resposta: Jesus. Em todos os momentos da sua vida na Terra, ele deu o exemplo de humildade. Então, a humildade, meus irmãos, é a ausência completa do orgulho. É a modéstia, característica de pessoas francas que aceitam a verdade e que têm senso de realidade apurado, que reconhece seus erros e acertos com a mesma naturalidade. Então, meus irmãos, a humildade por força divina reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Quando você vê o sol refletindo sobre um pântano, o sol não está preocupado com a sujeira do pântano.
Ele reflete a luz maravilhosa no pântano, sem perguntar e sem clamar sobre o insulto daquela lama. Outro exemplo maravilhoso da misericórdia de Deus, da benevolência do nosso Pai Criador e da perfeição, são as flores. Os irmãos já observaram a perfeição de uma flor? Tem mensagem que fala que as flores são para alegrar a nossa vida e mostra a perfeição e a glória de Deus. E tudo que não é feito pela mão do homem é feito por quem? Nada é por acaso, nada sem explicação. Tudo que não é feito pela mão do homem é feito por Deus. A fonte maravilhosa de uma água cristalina, filtrada na aspereza da rocha, a água se revela pura, maravilhosa. Um dos bens maiores que nós temos na terra, né, é a água. Outra coisa, outro exemplo da misericórdia do nosso Pai Celestial. Por exemplo, quando acontece um terremoto, que tudo é destruído, aquela larva quente destruindo, o que acontece depois? Vem uma colcha de erva cobrindo o campo, a fim de que o homem recomece a sua lida. E Jesus falou no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus quis dizer com pobres de espíritos? Meus irmãos, pobre de espíritos não é isento de inteligência, ele não quis dizer isso. Pobres de espírito são os humildes de coração. E não tem jeito de fingir ser humilde, ou você é ou você não é. Nós temos que trabalhar no nosso interior para sermos humildes, para alcançar essa qualidade essencial para conquistarmos o coração de Jesus, o coração do nosso Pai. Infelizmente, a humildade é uma virtude esquecida entre nós. Está no espírito e não nos poderes e nos bens temporais. Então, é muito importante, a humildade está no espírito. A humildade, meus irmãos, é a virtude que nivela os homens, eliminando a falsa ideia de superioridade de uns frente aos outros, propiciando o progresso espiritual que os aproxima de Deus. É muito importante. É muito lindo isso aí. Jesus, entre a manjedoura e a cruz, Jesus passou pela terra, deixando atrás de si um rastro de luz. Serviu e amou cada um de nós. E não só quando ele passou, ele ama até hoje. Ele fica muito triste quando um de nós machuca o nosso próximo. Quando o nosso irmão, quando nós faltamos com o respeito essencial ao nosso irmão. Jesus ama até hoje, está conosco nas dificuldades que nós devemos ter para crescer. Tem uma mensagem que fala que se não fossem as nossas lutas, nós teríamos eternas crianças. Então, é através da dificuldade, das nossas lutas, é que vamos crescer, que estamos crescendo. Do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza,
O Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Nesse momento supremo da cruz, Jesus ainda deu exemplo de humildade e de amor aos homens. Quando ele falou, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Foi um momento muito especial, o perdão de Jesus, porque ele sofreu sem merecer nada. Ele não merecia nada do que ele passou. Ele só passou tudo aquilo para nos salvar, para nos ensinar a humildade, o verdadeiro amor, e o amor também ao nosso Pai Celestial, quando ensinou o Pai Nosso. Eu vejo a explicação de Deus, que é infinito, que é maravilhoso, quando Jesus ensinou, Pai Nosso que estais nos céus, de maneira muito simples. Ele é o nosso Pai. Isso é muito consolador. Vamos dar, então, exemplos de pessoas humildes também da terra, além de Jesus, né? Temos outras pessoas maravilhosas que nos deram belos exemplos, como a Madre Teresa de Calcutá, como o nosso querido Chico Xavier, que falava que era um cisco de Deus. Só a sua fala transmite o coração dele humilde e nos transmite aquela paz que nós todos precisamos. E ensinou também a caridade em toda a sua vida. Até seu último suspiro ele nos ensinou. E nós tivemos o privilégio dele ter morado pertinho de nós ali em Uberaba. Foi um privilégio. A irmã Dulce e vários outros exemplos que nós tivemos, né? De humildade, de caridade, de muito amor. Mas o principal modelo nosso é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Eu sempre falo que a verdadeira felicidade, se alguém quiser ser feliz de verdade, é seguir Jesus. Não tem outro caminho. Ele falou, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos confiar, principalmente nesse momento que estamos passando, desse inimigo invisível, que nós não sabemos onde está, mas que Deus, nosso Pai, não deixa nada acontecer sem um propósito maior. O propósito de Deus, com certeza, é que a humanidade se faça mais humilde de coração, se liga mais nas coisas do Pai, no amor ao próximo de verdade e no amor a Deus sobre todas as coisas. Os irmãos concordam com isso? Então, nesse momento, eu vou pedir licença para fazer a leitura do Evangelho que trata desse capítulo do orgulho e a humildade. Então, o que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, comem outras coisas sem a compreender. Por pobres de espírito,
Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Oh, meu Deus! Será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre esta terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxutar os vendilhões do templo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça de Jesus voltar à terra, talvez o renegarias como outrora. Vós o chamarias blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o farias recomeçar o caminho do Gólgota. Quando Moisés foi sobre o Monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazei como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu exemplos de todas as virtudes, e abandonastes exemplos e preceitos, cada um de vós, com suas paixões. Fizeste um Deus ao vosso gosto. Segundo uns, terrível e sanguinário. Segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada um apropria aos seus gostos e a sua glória, e as suas ideias. Orgulhosos, que eres antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais altas elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes vos distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. É o que nós já falamos anteriormente. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Então, meus irmãos, é a mensagem principal que eu gostaria de dar a todos na noite de hoje. E vamos lutar cada dia para nos tornarmos mais humildes. Todos nós, ninguém está isento de orgulho, porque cada um de nós somos muito bonzinhos quando nada nos ofende, quando nada nos agasta no nosso dia a dia. Mas quando a pessoa nos ofende com palavras fortes, nós temos que lutar para ter calma, para possamos transmitir a paz de Jesus naquele momento, para que possamos pensar no Mestre, né? E como agir, não só nesse momento de dificuldade, mas em todos os momentos de nossa vida. E eu gostaria, se alguém quisesse dar alguma opinião, alguma coisa, pode ficarem à vontade. Eu fiquei muito feliz com esse estudo, porque é um esclarecimento muito importante para todos nós. E tem uma mensagem que fala:
aquele que acende uma luz é o primeiro a ser iluminado. Então, eu estou sendo iluminada com esse estudo de hoje. E então, meus irmãos, ainda faltam alguns minutinhos. Vamos, então, refletir, principalmente com o momento que nós estamos passando. Vamos refletir sobre o que Jesus e o nosso Pai Celestial quer que haja mudança na nossa vida. E tem uma mensagem muito importante que fala também, quando você não pode ajudar o seu irmão, ajuda ele com a oração. Se nós estamos distante deles, se ele está passando uma dificuldade, a oração é o nosso canal de ligação com Deus, nosso Pai, com Jesus, com a espiritualidade maior, com o nosso anjo da guarda. Deus é tão misericordioso que nos deu um anjo da guarda para velar por nós, para nos orientar. Porque a lei do nosso Pai, a lei de Deus, está gravada desde que nós nascemos no nosso subconsciente. Todos nós sabemos, desde pequenininho, a criança quando erra, ela não olha para trás e vê se a mamãe e o papai estão olhando. Então, todos nós sabemos o caminho a seguir. E Jesus falou, a minha porta é a porta estreita. A minha porta não é a porta larga. Então, meus irmãos, vamos estar atentos nas nossas atitudes, naquilo que nós devemos seguir, no Evangelho de Jesus, que está aí à disposição de nós. Independente de religião, o Evangelho de Jesus está em todo lugar, está na Bíblia, que é a carta magna, né? A Bíblia que todos nós temos. Então, vamos estar atentos e seguir, procurar seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Olha, fácil não é. Mais fácil é esquecer tudo, mas nós temos que prestar atenção. Nós temos que levar alguma coisa desta vida. Nós temos que trabalhar para merecer alguma coisa em outra vida, porque é vida que segue. Quando a gente vai embora dessa vida, eu achei interessante a mensagem, é como se virasse a esquina. Quando você vira a esquina, a gente não consegue ver o outro, mas ele continua. É assim que quando nós formos embora dessa vida, nós vamos continuar. E nós vamos continuar precisando da misericórdia de Deus. Nós vamos continuar aprendendo, evoluindo, trabalhando consigo mesmo. Depende de nós. Quando formos embora, não vai ser perguntado o que o outro fez, o que o outro construiu. Vão perguntar o que você construiu. Inclusive, com relação aos nossos filhos, vão perguntar o que fizeste dos filhos que eu te confiei. E sobre os nossos filhos, o mais importante não é os bens materiais que nós vamos deixar para eles. No Evangelho nos ensina que o mais importante é fazer dos nossos filhos homens de bem. E principalmente ensinar-lhes a humildade, né? Quando alguém ficar orgulhoso, achando que é melhor do que o outro, vamos modificar esse caminho. Eu agradeço, então, essa oportunidade de todo o coração. Peço desculpas por alguma falha e passo a palavra para fazer a oração para a Jô. Muito obrigada. Marinês, querida, faz o encerramento para nós, faz a oração, por favor.
Faço sim, faço sim. Obrigada. Nesse momento, então, nesse momento, vamos agradecer de todo o coração todas as bênçãos recebidas em toda a nossa vida, tudo que nós recebemos. Tudo que nós recebemos pela nossa família. E também vamos pedir pela humanidade, que está passando por um momento difícil, mas que tudo vai passar. Tudo vai passar e nascerá um sol bonito, um novo recomeço. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu peço licença para fazer a prece de Cáritas. É uma prece pela humanidade, por todos nós. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao doente o repouso, o órfão o pai, o aflito a consolação. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento, de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Nós queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa santa e divina imagem. Oferecemos esta prece aos pés de Jesus, ao nosso Pai Criador, à Mãe Santíssima, que nos proteja, que nos abençoe e nos dando a saúde e a proteção da vida. Que assim seja.